Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, querido, no livro de 2 Reis, no capítulo 13. Glória a Deus. 2 Reis, no capítulo 13. No versículo 14. Aleluia. 2 Reis 13, versículo 14. Deus tem me levantado no ministério profético. E eu tenho pregado e ministrado no Brasil e alguns outros lugares. E o Senhor falou ao meu coração e disse: promove educação profética na igreja. A minha igreja precisa ser educada no profético. Assim como nós recebemos educação dos nossos pais, né, como nos portar à mesa, como pegar um talher, né, não botar o cotovelo em cima da mesa, né? Nós também precisamos receber educação da parte do Senhor e educação no profético, no mover profético. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus santos servos, os profetas. A Bíblia diz que por meio de um profeta Deus levantou a nação de Israel, e por meio de um outro profeta Deus a libertou da nação do Egito, e Deus tem se movido no meio do profético. E nesse texto aqui eu quero falar um pouco do movimento, eu quero falar um pouco do que Deus pode fazer nas nossas vidas e como a dinâmica do profético em nós, da palavra profética, do agir do ministério e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus. 2 Reis capítulo 13, versículo 14 diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Glória a Deus. Queridos, esse texto fala de um momento muito importante na nação de Israel. Um momento que aconteceu algo que o texto diz que Eliseu estava doente, o profeta que havia sucedido Elias. Deus havia dito para Elias: vai e unge Eliseu como profeta no teu lugar. E aqui nós já estamos no final do ministério de Eliseu. A Bíblia diz que ele está doente, ele está na sua casa. E o escritor de 2 Reis diz que ele vem a falecer, ele vai morrer por causa desta enfermidade, mostrando realmente que são os últimos dias de Eliseu, são os últimos momentos da atuação profética de Eliseu sobre a terra de Israel. E nesse momento, Jeoás, que é o então rei de Israel, ele vai até a casa do profeta, ele vai até a casa de Eliseu, e algo acontece, como nós lemos aqui, nós vamos estar caminhando nesta manhã em cima desse texto. Algo acontece e o que acontece aqui nos fala do mover profético, nos fala do movimento de Deus sobre as nossas vidas, e alguns princípios que eu quero extrair aqui e ministrar o teu coração. A primeira coisa que acontece quando Jeoás vai até a casa de Eliseu, eu vejo que essa não é uma visita social.
O rei não vai à casa do profeta simplesmente porque sabe que ele está doente, e então vai lá visitá-lo, fazer aquela visita social, aquela visita que a gente sabe quando a pessoa está no leito de enfermidade, então nós vamos lá, ter aquele último momento, ter aquela última conversa, ter aquele último tempo, porque você já sabe que ele vai partir. Não, não é o que está acontecendo aqui. Jeoás vai até a casa de Eliseu porque reconhece o seu ministério. Jeoás vai até a casa de Eliseu porque reconhece a unção, reconhece a graça, reconhece o favor de Deus e a atuação e a força do ministério desse homem. Jeoás vai até a casa de Eliseu buscando uma palavra, buscando um direcionamento, buscando o entendimento da parte do Senhor, que Deus liberasse algo sobre a sua vida. E diz a palavra do Senhor que quando ele chega na casa do profeta, ele se coloca sobre o profeta, a Bíblia fala que ele chora sobre ele, dá a entender talvez que Eliseu estivesse sentado ou talvez deitado, e Joás chega e se debruça sobre aquele homem, e começa a chorar, e começa a lamentar a situação dele, e ele usa essa expressão onde ele diz, carros de Israel e seus cavaleiros. E talvez a gente lê esse texto e nós não entendemos o que o rei está querendo dizer. O que ele está falando, ele está reconhecendo a força ministerial de Eliseu. Ele está dizendo, Eliseu, o teu ministério, a força do teu ministério nesta nação, no meio do povo de Israel, é como a força de um exército. Tu és para Israel como carros, como cavalos. Existe uma potência, existe uma ação poderosa que trabalha através da tua vida, que ministra as nossas vidas, que toca a nação de Israel. Aqui nós já estamos no final do ministério. Muitas coisas Eliseu já tinha feito. O dobro dos mistérios, dos milagres que aconteceram na vida de Elias. Se você for olhar o ministério de Eliseu, você vai ver que ele pede a porção dobrada. E quando você analisa os milagres, o que Eliseu fez, ele faz exatamente o dobro. E aqui Jeoás está reconhecendo. E esse é o primeiro princípio que nós precisamos ter no nosso coração, quando nós falamos de unção, quando nós falamos do profético, quando nós falamos do sobrenatural, quando nós falamos de algo que Deus pode derramar sobre nós. Eu preciso honrar a unção. Eu preciso reconhecer a força da graça profética de Deus na minha vida. Eu não estou falando de homens. Eu não estou falando do profeta, eu não estou falando de uma pessoa específica, eu estou falando de um ministério, eu estou falando de uma unção, eu estou falando de uma graça, eu estou falando de um aspecto da manifestação de Jesus no meio da igreja, porque Jesus é o supremo profeta. Eu estou falando da graça, da manifestação do dom do Espírito Santo, que nos leva a profetizar. É este mistério que nós precisamos honrar. É a manifestação de Jesus no nosso meio como o profeta. É a manifestação do Espírito Santo no nosso meio, nos despertando a profetizar, nos trazendo mistérios, nos trazendo revelações. Se nós não honrarmos a unção não nos honra. Diga comigo, eu preciso honrar a unção, para que a unção me honre. Amém? Quando nós entendemos isso, e nós começamos a viver, dizer, eu preciso desta graça. Eu não posso viver sem o profético. Eu não posso ser um crente que anda sobre a terra, a qual Deus não fala comigo. A qual eu não ouço a palavra do Senhor, seja diretamente ao meu espírito, seja por meio dos seus santos servos, os profetas. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Quando Jeoás vai à casa de Eliseu, ele está dizendo, eu preciso de uma direção. Ele lamenta a situação do servo de Deus. Ele lamenta a situação de Eliseu. Ele diz a você como carros de Israel. A tua atuação, Deus já fez muitas coisas nessa terra. Deus já nos deu muitos livramentos nessa terra.
Eu reconheço, você para mim é como um pai. Ele diz, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eu me coloco debaixo desta graça, ele está dizendo. Eu me coloco debaixo desta unção. Eu me coloco debaixo desse cuidado paternal. Eu me coloco debaixo desta unção que trabalha na minha vida com força, com potência, com graça, com autoridade, mas que me cuida, mas que me protege como um pai. Quem está comigo aqui dá um glória a Deus. Reconheça a unção. Reconheça a necessidade do profético na sua vida, que essa é a porta por onde as coisas vão começar a acontecer. Enquanto nós achamos que eu não preciso do profético, o profético não se manifesta. Enquanto eu acho que esse negócio de reteté, de mover, de falar, isso é para alguns, não é para mim também, então eu nunca vou viver isso. Agora, no momento que você entende que você, como Jeoás, chega na casa do profeta e diz, meu pai, eu me submeto a ti, e eu reconheço a tua autoridade, porque tu és como carros de Israel, como cavalos de guerra na nossa nação, e então algo vai começar a passar, algo vai começar a se movimentar na sua vida. E quando esse momento está acontecendo, o versículo 15 diz assim, então lhe disse Eliseu, então reconhece, vê, o rei está aqui, ele quer algo da parte do Senhor, então ele começa a desempenhar o seu ministério, ele começa então a desempenhar a sua função sobre a terra, e ele começa aqui a montar, ele começa a liberar algo, um ato profético que está sendo realizado aqui. O que é um ato profético? É algo que se faz no físico, mas está representando no espiritual. É algo que toma elementos físicos, atitudes no mundo natural, mas elas estão representando e profetizando coisas no mundo físico. Quem está comigo aqui diz amém. Então Eliseu diz assim, toma um arco e flechas, ele fala para o rei. Ele diz, toma o teu arco, toma a tua flecha. E a Bíblia fala então que o rei pega isso, o rei toma. Disse ao rei de Israel, retesa o arco, puxa o arco, coloca a flecha nele e puxa, diz o texto. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Eliseu pede que o rei tome um arco e flecha. E por que ele pede um arco e flecha? Porque ele tinha um arco e flecha. Porque Deus sempre vai usar o que nós temos. Amém? Deus vai usar o que está nas tuas mãos. O Senhor falou para Moisés, Moisés, o que tem na mão? É um cajado, então isso nos basta. É com ele mesmo que você vai libertar o povo. Joga o cajado no chão, vira a cobra. Pega a cobra pelo rabo, vira cajado de novo. O que você tem é o que Deus vai usar. O que está na sua mão é o que Deus vai trabalhar. É por ali que vai fluir a graça. É por ali que vai fluir a unção. Mas o profeta diz algo a ele, olha, puxa o arco. Coloca a tua força. Ele está dizendo, o que está na tua mão é o que eu vou usar. E as tuas habilidades, a força que você tem, a sua capacidade vai trabalhar e cooperar comigo. Aleluia. Porque Deus nos salvou e não nos abestalhou. Tem muita gente que converte que parece que fica abestalhado. Não, irmão, Deus vai usar suas habilidades, suas capacidades, sua inteligência. O que você tem, o seu arco, a sua flecha que está na sua mão, a sua força que está na sua mão. Aqui nós estamos falando, esse texto está falando de duas autoridades. Está falando de uma autoridade civil, que é o rei de Israel, e está falando de uma autoridade espiritual, que é o profeta Eliseu. Quando Eliseu manda que o rei toma o seu arco, ele está falando o teu exército natural. As forças de Israel que estão nas tuas mãos, e você as governa, tome-as, puxa, tudo que tu tens na mão, Deus vai usar, toda a capacidade que tu tem nas mãos, Deus vai usar, mas o rei diz assim, segura, puxa e segura.
E então diz a palavra do Senhor, no versículo 16, então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Imagine a cena, o rei com o arco ali puxado, vem o profeta e coloca uma mão em cima da mão do rei, e a outra onde está segurando a cordinha, não sei o nome daquilo ali, aleluia. E eles ficam os dois agarrando o arco. Eliseu está dizendo ao rei, eu estou unindo a força que Deus tem me dado com a força que Deus tem te dado. Você tem nas suas mãos o natural, rei. Você tem nas suas mãos o exército. Você tem nas suas mãos as habilidades. Mas eu vou colocar sobre você a unção e o poder que Deus tem me colocado. Aleluia. Quando nós caminhamos no profético, quando nós entendemos o agir e o mover de Deus nas nossas vidas, o profético ele tem a capacidade de potencializar aquilo que nós temos. A palavra do Senhor, quando ela vem sobre nós, ela vem com força, ela vem com potência, ela vem com a autoridade dos céus. Quando nós paramos para ouvir ao Senhor, e nós nos guiamos debaixo da sua voz, quando Deus nos direciona, quando a palavra do Senhor vem a ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Quando a palavra do Senhor diz, anda, para o lado, para o outro, ela está trazendo força sobre você. Você vai caminhar, mas não só na sua força. Você vai viver, vai trabalhar, não só nas suas habilidades, mas as mãos do profético estarão sobre você. Porque não é apenas uma questão de força, é uma questão de alvo, é uma questão de mira. Quando Eliseu está colocando as mãos sobre as mãos do rei, ele está dizendo, eu estou alinhando o teu alvo, eu estou trazendo um ajuste fino, eu estou trazendo uma centralidade. Você vai soltar a força do teu braço, você vai soltar a potência do seu arco, mas ela vai ir numa precisão profética, numa precisão de Deus, aleluia, aonde Deus vai fazer as coisas acontecer de uma forma diferente. É importante que você entenda isso, e você comece a aplicar esse movimento dos céus na sua vida. Nos seus planos, nas suas ações, nos seus negócios, no seu ministério, onde Deus tem colocado sonhos em você, onde Deus tem colocado alvos em você, onde Deus tem colocado desejos, isso vem dEle, porque a Bíblia diz que por Ele é o querer e também por Ele é o efetuar. Quando nós começamos a desejar algo, não é nós, é Deus querendo em nós. É o nosso arco que está agindo, é a nossa força que está puxando. Mas quando nós entendemos o profético e o falar de Deus, então nós contribuímos, nós acrescentamos força. Aleluia. Quem já andou naquelas esteiras nos aeroportos? E ninguém fica parado, né? A gente sai caminhando em cima daquilo, né? Aí você vai caminhando, quando acaba você parece que dá um negócio assim, né? Quem já passou por isso, irmão? Porque você está caminhando numa velocidade maior. Você está caminhando, mas ainda a esteira está te impulsionando. Diga para o seu irmão, isso é o profético. Aleluia. Esse é o poder da palavra de Deus sobre ti. Você caminha, você anda, mas há algo embaixo que te impulsiona. Há uma mão poderosa que está te impulsionando. Há uma mão de poder. Há a força de carros e cavalos que estão trabalhando ao teu favor. Glória a Deus. Aleluia. Naquela cena toda, está ali o rei com o arco, está ali Eliseu com a mão junto. No versículo 17 está escrito, e disse, Eliseu está falando, abre a janela para o oriente. E ele a abriu. E disse mais, atira. E ele atirou. E então Eliseu falou, liberou a palavra, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os círios, porque ferirás os círios em Afeca até os consumir. Eles estão ali naquela celebração do ato profético. Então de repente Eliseu diz assim, abre a janela, e uma janela específica que dá para o oriente.
E quando a janela foi aberta, então ele falou, agora você solta a flecha. E o rei solta, e a flecha sai de dentro da casa de Eliseu, passa pela janela e vai no sentido do Oriente. E então, quando isso acontece, quando o ato no físico acontece, Eliseu libera a palavra. Ele diz, esta flecha, ela é a flecha da vitória. Esta flecha, ela representa a vitória de Deus no teu governo. Vitória de Deus sobre o povo de Israel através da tua vida. Porque tu, rei, vai ferir os sírios. E ele dá a revelação específica na cidade de Afeca. Ali você vai confrontá-los. E ali você vai ter vitória. Aleluia. A palavra profética, o mover profético de Deus nas nossas vidas, ele não apenas potencializa, mas ela tem a capacidade de abrir nas nossas vidas o que eu chamo de janelas de destino. O que eu chamo de janelas de oportunidade. Nós precisamos entender, querido, Jeoás, ele é filho de Jeoacás, que é filho de Jeú, que foi quem matou Jezabel. Desde os dias de Jeú, Azael, que era rei da Síria, se levanta e guerreia contra a nação de Israel. Jeú lutou contra Israel. Povos israelitas eram levados cativos, escravos. Aí nós vemos aquela menina que está lá na casa de Naamã. Então ela fala, se Naamã, meu servo, estivesse na casa de Eliseu. Por que ela está lá? Porque ela foi escravizada. Jeú sofreu na mão da Síria. Jeoacás, seu filho, pai de Joás, lutou, sofreu na mão da Síria. E aqui nós estamos, Joás, uma terceira geração, um terceiro reinado, tendo batalha contra a Síria. Um homem que herdou um reino, que vivia debaixo de luta, que uma nação opressora estava sobre ele. A realidade de Jeoás era, eu cresci e me criei, como diz lá no sul, vendo a Síria nos afligir. Vendo o meu povo sendo roubado, sendo saqueado, e os meus irmãos sendo levados como escravos. Essa era a situação, essa era o quadro mental, vou usar essa expressão, essa era a ideia que Jeoás tinha da vida a qual ele estava vivendo, do reinado a qual ele havia recebido. Mas quando o Jeoás se coloca diante do profeta de Deus, quando o Jeoás se coloca diante do mover profético, reconhecendo a unção, entendendo a potência que está vindo agora sobre a sua vida, não apenas isso, mas uma janela de destino, uma janela de um novo quadro, uma nova visão começa a ser implantada no coração desse homem. Esse homem nasceu e se criou vendo derrota, vendo opressão, mas agora o profético começa a dizer para ele, vai mudar, vai começar algo novo, existe um outro caminho. Existe uma outra janela, a qual Deus está abrindo. Você olha e você não vê nada. Mas quando o profético vê, ele diz, pode abrir a janela, porque tem algo ali sim. Aleluia. Pode abrir a janela e dar direção específica, porque é por ali que o negócio vai andar. E de repente sai a flecha, e Eliseu começa a construir um novo quadro. Eliseu começa a construir uma nova concepção. Eliseu começa a dizer, essa flecha representa vitória. O que seu avô não conseguiu, o que teu pai não conseguiu, Deus vai entregar nas tuas mãos. Aleluia. Porque você está debaixo de um mover. Porque você está debaixo de um mover profético. O profético tem a capacidade de destruir os cenários malignos. Satanás constrói cenários. Nossa alma constrói cenários de incredulidade, de medo, de dúvida. Satanás constrói cenários de mentira, de roubo. E de repente nós estamos inseridos, e nós olhamos para um lado e não vemos nada, olhamos para o outro e não vemos nada. Não conseguimos entender. Olhamos para o nosso passado, nos desanima. Olhamos para o nosso futuro, não há perspectiva.
Na minha casa, no meu casamento, no meu ministério, na minha vida financeira, no meu relacionamento com Deus. Mas quando nós nos colocamos debaixo do profético, quando nós nos sujeitamos à unção profética, quando nós entendemos que eu preciso da voz do Senhor sobre a minha vida, então Deus abre uma janela na sua vida, aleluia. Deus abre um novo horizonte. Deus começa a desconstruir tudo que o diabo construiu, tudo que o nosso coração incrédulo construiu, e nós começamos a ter um outro pensamento, aleluia. O profético, ele tem a capacidade de mudar a sua mente, porque você começa a pensar e ver o que Deus está vendo. O que Deus estava vendo sobre a vida de Jeoás, um rei que teria vitória. O que Jeoás via, uma herança de um reino debaixo de um jugo. Quem está comigo aqui? Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Deus te trouxe nesta manhã aqui para te ensinar. Deus te trouxe nesta manhã aqui para te dar chaves que vão mudar a sua vida, que vão mudar a sua história, que vão trabalhar no seu coração. Glória a Deus. A janela está aberta. E aí então ele lança a flecha, flecha da vitória do Senhor. Flecha contra os círios, porque ferirás os círios em Afeca até os consumir. Glória a Deus. A situação estava estabelecida. A situação estava montada, a palavra estava liberada. E então, depois de tudo isso, diz o texto, diz a palavra do Senhor, versículo 18, disse ainda, toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. E então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os círios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os círios. O que o rei de Israel faz aqui é uma coisa que nós fazemos muito. Nós buscamos a palavra do Senhor, nós entendemos o agir de Deus, nós temos posse da sua voz, temos o direcionamento, sabemos o que Deus quer, sabemos o que Deus está fazendo e como Ele vai fazer. Nós entendemos a janela que nos abriu, a perspectiva de Deus sobre nós. Nós conseguimos entender, não, isso aqui é um quadro que o diabo pintou, isso aqui é algo que a minha alma, a minha incredulidade, não, mas o direcionamento de Deus está aqui. Esse é o caminho que eu devo seguir. Essa é a janela que Deus está mudando. Essa é a nova perspectiva que o profético está trazendo e criando na minha vida. E criando no meu ministério. E criando na minha casa. Mas nós muitas vezes nos intimidamos. E somos tímidos diante do mover do Senhor. E não exploramos ao máximo tudo aquilo que Deus tem liberado e dado sobre nós. Irmão, a palavra do Senhor sobre nós é como um veio de ouro. É como o mineiro que ele está ali cavocando, e de repente ele encontra o veio. E o que ele tem que fazer? Ele tem que cavocar em direção a ele. E se sobe, ele sobe. Se desce, ele desce. Se vai para o lado, ele vai atrás. Porque ali está o veio. Porque ali está o segmento. A palavra profética, ela nos dá o norte. A janela de destino é aberta pelo Senhor. A palavra de vitória é liberada, a flecha é liberada. Agora, o que estava acontecendo aqui na casa de Eliseu era o seguinte, o ambiente profético estava estabelecido. A revelação da parte do Senhor já havia sido colocada na terra. O Senhor diz, Deuteronômio 29 e 29, porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e os nossos filhos para sempre. A Bíblia diz que o que está oculto está nas mãos do Senhor, ninguém pode tomar.
Agora, quando o Senhor revela, quando o Senhor entrega a revelação, quando o Senhor descobre, no sentido de descobrir, tirar a cobertura, então aquilo pertence a mim. Aleluia. Aquilo foi me dado como herança. Aquilo foi me dado como uma verdade. E vai pertencer aos meus filhos e às gerações futuras. Aquilo é um tesouro. O que Eliseu estava entregando para Jeoás era um tesouro, era uma riqueza, era uma verdade da parte do Senhor, era um norte agora pelo qual ele deveria perseguir, ele deveria colocar as suas forças, ele deveria colocar o seu empenho naquilo, porque esta era a vontade do Senhor. Então o profeta diz para ele: você já entendeu tudo que Deus está para fazer, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai mudar a tua herança. O que você recebeu dos teus pais não é o que você vai entregar para os teus filhos. Deus está abrindo uma janela de destino. Você vai lutar contra os sírios, você vai feri-los em Afeca. As flechas que saem do teu arco são flechas de vitória. A força do teu exército vai caminhar junto com a força e o poder profético, que é tudo no meu ministério. Quem está comigo aqui? Então haja, rei. Pega as tuas flechas, enche a mão na tua aljava e lança as flechas no chão. E a Bíblia fala que o rei pega uma, pega duas, pega três e para. Diga para o seu irmão: misericórdia. É tão interessante porque a Bíblia diz que o profeta ficou indignado. Cuidado com o profeta indignado, irmão. Profeta indignado chama as ursas. Profeta indignado faz descer fogo no céu. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e queima vocês. Queimou 50 homens. Profeta indignado: sobe, seu careca. Amaldiçoou, saiu 2 ursas e comeu 40 e poucos meninos. Misericórdia. O profeta fica indignado. O profeta fica estressado. E por que ele fica indignado, estressado? Porque ele está compreendendo o que está acontecendo. O profeta aqui tem a capacidade, aqui eu estou falando do homem. O homem profeta, ou a mulher profetiza, com a capacidade que ele teve de entender o que Deus estava fazendo. Que não era apenas uma janela, mas era uma janela de destino. Que não era apenas uma flecha que estava saindo pela janela, cruzando, mas era uma flecha de vitória. Entendendo a força e o poder da palavra que estava sendo liberada sobre aquele homem, e ele vê para Jeoás: Jeoás, você não está entendendo nada. Jeoás, Deus criou algo para você. Crente, Deus cria algo para nós. Irmão, Deus entrega verdades nas nossas mãos, ministérios, graça, sabedoria, dons. E o que o Senhor espera de nós é que nós venhamos explorar isso, que nós venhamos desfrutar disso ao máximo, e não como o rei lançar apenas 3 flechas. E o profeta falou: como você me lança só 3? Você tinha que lançar 5, 6, esvaziar a tua aljava, porque cada flecha dessa representa uma vitória. Irmão, quando Deus entrega algo nas suas mãos, explore. Se Deus te deu um dom, flua. Se você foi batizado em línguas, não é para orar em línguas só no culto, não, irmão. É para levantar de manhã e ir para o banho. Xarabassuri candarabachébia nagastúbia. Aleluia. É para entrar no carro rajando em língua estranha. É para orar o dia inteiro. Paulo diz: eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Aleluia. Se Deus te deu o dom da cura, irmão, é para sair impondo as mãos. Se Deus te deu o discernimento de espírito, é para sair expulsando demônio, irmão, marchando sobre a terra. Se Deus te deu a habilidade de cantar, cante, louve. Se pregar, pregue.
Não seja tímido. Não lance uma ou duas flechas, lance todas. Explore ao máximo o que Deus tem te dado. Porque a palavra profética liberou isso sobre você. Porque a revelação de Deus trouxe isso sobre você. Potencializou o que está nas suas mãos. Então flua. Explore. Enriqueça em Deus. Aleluia. Enriqueça em Deus. Eu não estou falando de dinheiro. Se for dinheiro também recebe, aleluia. Mas Deus dá dinheiro é porque é para você ofertar. Explore. Cresça. Não seja tímido, aleluia. Diga para o seu irmão, 2 flechas não bastam. 3 flechas não bastam. Amém, tem que lançar todas as flechas. Tudo que está na tua aljava, irmão. Tudo que está na tua aljava. Se você entendeu que é por aqui o negócio. Se você entendeu que esta é a linha que Deus está me dando. Esse é o mover que Deus está me levantando. Se o profético já trouxe a revelação para você, irmão, se lance. Mergulhe. Se entregue. Não seja tímido. Aleluia.